Congelou sua garganta não, né? Você pode dar glórias ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga o Senhor é bom. Amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Amém? Só o pessoal aqui na frente diz amém. Tá tranquilo. Aleluia. Que bom, né? Estar num lugar como esse. Eu sempre incentivo. Aleluia. Eu sempre incentivo as pessoas a levar a sério, né? Um ambiente tão maravilhoso como esse, um ambiente de unção, de ensino da palavra, de comunhão, não é verdade? Deixa eu aproveitar a oportunidade. Vocês me dão uma oportunidade? Amém. Para lembrar os irmãos, né, sobre os cultos de quinta-feira. É super importante você participar. Eu sei que tem particularidades aqui, uns trabalham, estudam. Essa palavra não é para você, né? Mas se você pode estar, irmãos, não fique de fora disso. Se envolva, amém, irmãos? Os cultos de domingo são 2 cultos. Graças a Deus, nós não precisamos mais fazer inscrição. Agora, se você teve dificuldade de manhã, vai quando? Não é quinta-feira, não, é à noite. Tá bem, irmãos? Isso é um livramento para você, né? Então, se programe, que de vez em quando tem uns irmãos aí, não tive tempo, não veio nos 2 cultos, nem na parte da manhã, nem à noite. Então, a igreja aqui está recheada de programação para você não ficar de fora. Amém? Não é bênção para a sua vida, meu irmão. Você que é membro, você que congrega aqui, ficar aí 1 semana, 2 semanas sem aparecer na igreja. Até esqueço. Você é minha ovelha ainda? Até, né? Não, pastor, o senhor é meu pastor ainda. Eu falei, rapaz, acho que mais não é mais não, hein? Então, vamos ficar atentos com relação a essas coisas. Você está comigo? O pastor te ama, por isso fala essas coisas. E fala sempre, né? Da importância de congregar, isso faz parte da nossa vida. Quem esteve aqui na ministração, não sei se foi na ministração passada que eu falei, que não congregar é pecado. Não congregar é pecado. Então,
Vamos revisar a forma como eu estou lidando com as coisas de Deus, como eu estou congregando. Isso também é espiritual. Amém, queridos? Vocês me amam ainda? Vocês me amam ainda? Amém. Graças a Deus por isso, né? Vamos lá então para Romanos capítulo 7. A gente está estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos agora, graças a Deus, no capítulo 7. Você está tendo paciência comigo. A gente está indo bem devagar, não temos pressa. E relembrando, irmãos, que é uma carta maravilhosa, onde nós estamos mergulhando e estudando bastante essa passagem. E relembro que essa carta não era apenas à igreja lá de Roma, mas também para a nossa vida hoje. E quando você lê principalmente a carta aos Romanos, você percebe que é bem atual, né? Uma coisa assim bem forte para a nossa vida. E parece até que é uma forçação de barra pela facilidade de compreensão da carta, mas eu tive a direção de trabalhar, porque a gente percebe, irmãos, que muito claro nas passagens, nos versículos que a gente vai trabalhando, que tem muita coisa muito particular e que, por sua vez, a igreja ela tem deixado a desejar em algumas partes. Quando fala igreja, irmão, não necessariamente aqui, mas a igreja como um todo. Então, é muito importante a gente relembrar algumas coisas relacionadas à nossa vida. Porque quando nós falamos assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer os evangelhos, eu preciso ler as cartas. Então, o crente que não tem o hábito de ler a Bíblia, ele corre risco de comprometer a sua fé. Amém, irmãos? Não vou dizer para você, assim, com exatidão, que você vai perder a salvação no dia X. Mas, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa fé. Quando a Bíblia fala em operar a nossa salvação, está relacionado a essas coisas. Ter a mente renovada com a palavra, a gente se dedicar na leitura, isso é muito importante. E você faz parte do ministério que valoriza muito isso. O ministério onde tem escola, o ministério onde tem uma editora, o ministério que sempre enfatiza a importância da leitura da Bíblia e do material que o ministério disponibiliza para nós. Amém, irmãos? Então, é uma igreja que te ajuda. Amém. E como é maravilhoso nos ficar associado, ou sermos associados a um ministério onde nos ajuda a ter mais velocidade. Né? Não é maravilhoso isso? Então, vamos lá, queridos. Só para recapitular um pouquinho o capítulo 6, você tem paciência comigo? Então, como eu disse na aula passada, quando nós ministramos o capítulo 6, a gente vai estar lendo bastante. Então, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Os cultos de quinta-feira é o culto de ensino, onde a gente vai cavar um pouquinho. Então, não deixa ninguém desligar você, tá bom? Fala para o seu irmão, não converse comigo. Já dá a paz do Senhor para ele, tudo bem, boa noite, como é que você está? Para não atrapalhar você, viu? Então, queridos, no capítulo 6, nós aprendemos que a nossa vida em Deus, hoje, vivemos em novidade de vida. E nós não podemos viver pecando. Né? Lá nos primeiros versículos do capítulo 6, ele fala assim, permaneceremos na graça até que... permaneceremos no pecado até que a graça abunde? De forma alguma. Nós que nascemos de novo, nos identificamos com Cristo, precisamos ter a consciência, irmãos, que o pecado, a prática do pecado, a obra da carne na nossa vida, precisa ser ou deve ser, dentro de um contexto de fragilidade ou na situação que nós estamos, deve ser meramente um acidente de percurso. Então, ela não está relacionada à iniquidade. O nascido de novo, o crente, ele não deve viver pecando. Mas, pastor, se ele pecar, a própria Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que já pagou o preço no nosso lugar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Então, essa passagem, esses 3 capítulos aqui, fala exatamente, irmãos, com relação à nossa vida, né? O que aconteceu conosco quando estávamos no outro tempo,
quando éramos escravos do pecado, e o sangue de Jesus nos libertou, nos tornou justo, e a obra da cruz, irmãos, nos livrou da lei do pecado. Então, o capítulo 6 trata exatamente isso. E há situações onde Paulo, inclusive, ele trabalha bastante a respeito disso, enfatizando, irmãos, ele fala sempre isso. Bom saber, é importante saber, de um princípio, quando nós nos achegamos a Cristo, há um processo de identificação com Ele, porque quando Ele morreu e ressuscitou, nos identificamos com Ele através do batismo. Que batismo é esse? Batismo nas águas. Quando você desce as águas, você está sendo sepultado. Quando você levanta das águas, é como se você estivesse ressuscitando com Ele. Nós não fomos para a cruz para nos identificar com Ele, mas através do batismo, irmãos, podemos representar isso. Amém? Então, dado a importância, irmãos, daqueles que nasceram de novo, passar pelas águas. E é importante a gente reforçar, porque, às vezes, algumas pessoas vêm com alguns questionamentos, e até mesmo algumas dificuldades. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não estou preparado para me batizar. Irmãos, a única forma, o único motivo que impede de você passar pelas águas é você não crer. Amém? O que impede da pessoa descer as águas é se ele não crer. Agora, ele crendo, ele está apto para se batizar. Não é pelo fato de você fazer alguma coisa que torna você apto a descer pelas águas. Então, você aceitou Jesus, irmão, você pode passar pelas águas. Amém? Mas eu preciso aprender alguma coisa, irmãos. O nosso processo, na nossa caminhada, a gente vai estar aprendendo. Então, a gente não pode confundir as coisas. E, de vez em quando, às vezes, a gente ouve algumas distorções a respeito, irmão, de um princípio que já está na palavra, para tentar ajudar o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Amém? Se o Evangelho chegou à pessoa, se a pessoa creu com o coração e confessou com a boca, ele está apto para descer as águas. Amém? Isso acompanha o crer. Importante saber disso. Amém? Então, quando nós trazemos, irmãos, uma orientação a respeito, um princípio estabelecido na palavra, a respeito, irmãos, do batismo nas águas, é super importante a gente ter esse cuidado. Você está comigo? Então, vamos lá, irmãos, então, entrar no capítulo 7. Os 3 capítulos, irmãos, maravilhoso, que a gente vai trabalhar bastante aí, capítulo 6, 7 e 8, eles se tocam aqui, você vai perceber no próprio texto aqui, O capítulo 7, só para a gente adiantar um pouquinho, ele está dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, ele fala de que maneira estamos livres da lei. Que lei é essa, irmãos? A lei que foi dada a Moisés, a lei do pecado e da morte. Ok? Do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 6, ele vai falar de modos de existência humana. Existem 2 modos de existência humana. Um que está debaixo da lei e outro que está debaixo da lei do Espírito. Quando eu falo está debaixo da lei do pecado, irmãos, a gente lembra imediatamente do judeu, não é verdade? Mas nós sabemos que o gentio não tinha a lei dos judeus, mas a lei, irmãos, que regia, na verdade, a vida dele, era a lei da consciência, irmãos, e da natureza. Lembra lá do capítulo 1, 2 e 3 que nós estudamos? Ao judeu foi dado a lei, agora os gentios, irmãos, de que forma ele pode julgar, né? É a lei da consciência, né? Todo ser humano é indesculpável. Não tem nada que você possa ver na natureza que você diga assim: Deus não existe. Então, Deus, a todo momento, irmãos, ele se revela através da natureza. Tá? Então, o versículo 5 ao versículo 6 fala exatamente isso. Existem 2 existências, 2 condições humanas: os que estão debaixo da lei e os outros debaixo da lei do Espírito. Ok? E nós vamos falar bastante da lei do Espírito no capítulo 8. Perfeito? Tudo bem? Do versículo 7 ao versículo 13, o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta, né? Há objeções que
que o apóstolo Paulo ele faz a respeito da lei, muito interessante, que ele mesmo responde. A lei é ruim? A lei é pecado? A gente vai falar um pouco sobre isso. Do versículo 14 até o final, que é o versículo 25, Paulo descreve a situação da humanidade. E a gente vai ver isso com calma, viu? Vamos ler então, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. E a gente pode lembrar exatamente dos judeus, né? Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele está fazendo uma pergunta aqui. E quando a gente for ler aqui do versículo 2 ao versículo 4, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia do casamento. Ele mostra aqui como a lei estava ligada à nossa vida, trazendo uma ilustração do casamento. Eu vou resumir para você mais ou menos o que o apóstolo Paulo queria dizer com isso, né? Trazendo a ideia da lei, nossa vida debaixo da lei, o que aconteceu conosco, trazendo justamente a ideia do casamento. Imagine você, uma mulher, ok? Casada com um homem perfeccionista, ok? De forma que o homem, ele é muito exigente, né? Quando a mulher erra alguma coisa, ele vai lá, cobra, fala, nunca deixa a mulher em paz. A mulher, de vez em quando, lá queima um arroz, ou não arruma bem a casa, e aquele homem sempre reclamando, sempre criticando, sempre apontando o dedo para a mulher, né? E ela naquela situação com dificuldade, e tudo que ela fizesse lá naquele tempo, lá, fizesse alguma coisa errada, ele vinha e apontava o dedo. E aí aquela mulher conheceu um outro homem, só que esse homem era uma pessoa muito boa, carinhosa, não criticava ela, né? Quando ela errava, ele, além de não criticar, procurava ajudar. E essa mulher começou a ficar interessada por esse homem. Parece até uma novela da Globo, né? Novela das 8. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E essa mulher começou a se interessar por esse homem. Por quê? Porque esse homem, além de não criticar, ele ajudava, tratava bem. Só que tem um problema. Essa mulher se interessou por esse segundo homem, mas ela era casada. E para ela casar com esse camarada, esse segundo camarada, aquele homem tinha que morrer, não é verdade? Oi? Teria que morrer. Só que aquele homem era cheio de saúde, gente. Né? Cheio de saúde, pressão 12/8, se alimentava bem, dormia cedo, cheio de saúde. Possibilidade de ele morrer não existia. E aí, na verdade, é o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, está trazendo aqui uma novela, né? E aí o seguinte, de que forma ela poderia resolver a situação dela? Se o marido morresse. Só que não foi isso que aconteceu. E aí, irmãos, a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo trazendo uma informação muito interessante. Porque, olha só, vamos ler aqui? Olha só que interessante, ó. Aí ele conta a história, né? Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Não é verdade? Então, imaginemos aqui, irmãos, que a mulher seria a gente. Ok? O marido lá perfeccionista seria a lei, beleza? E o homem bom seria quem? Cristo, não é verdade? Então, para que a mulher casasse com Cristo, precisaria morrer quem? A lei, que é o marido, não é verdade? Só que Deus fez diferente. Sabe quem ele matou? Ele matou a mulher. Quer ver? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Assim, meus irmãos, versículo 4.
também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a quem, gente? A outro quem? Jesus, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha como Deus foi espetacular. Ele não matou a lei, ele nos matou. Você leu o capítulo 6? Nós nos identificamos com Cristo. Nós fomos, irmãos, para a cruz através do quê? Do próprio batismo. Então, irmãos, para que desvinculássemos da lei que éramos escravos, precisaríamos morrer. E é por isso que você morreu para o pecado. Amém, irmãos? Você não pertence mais, irmãos, àquele homem lá que sempre apontava o dedo para você. Está errado, está errado. Você morreu. O que Jesus fez, irmãos? Nos identificamos com Ele, morremos com Cristo e passamos a ser dele. Amém, irmãos? Entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Amém? Você está comigo, irmãos? Então, trazendo a realidade para hoje, vamos ler o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, debaixo da lei, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, quantos libertados da lei nós temos aqui? Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Lembra aí do capítulo 6? De modo que servimos em novidade de espírito. Percebeu aqui dois métodos de existência, irmãos? Uma aqui segundo a carne, outra em novidade de espírito. É a condição que nós estamos hoje, em Cristo. Você está comigo, irmãos? Precisamos crer nessa palavra. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, tudo isso aconteceu conosco. E quando o conhecimento chega a respeito da nossa vida, irmão, da sua vida, precisamos crer e de fato declarar: o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu morri. Diga para o seu irmão, olha para ele com cara de profeta e diz assim: ó, você morreu. E essa consciência, irmãos, nos ajudará até em pensar, em viver praticando as obras da carne. Porque eu não estou mais debaixo da lei. Você está comigo, irmãos? Pensar conforme a palavra, irmãos, me ajuda a viver uma vida de santidade. E esses 3 capítulos falam exatamente isso. Ter a consciência de que nós somos, de que nós morremos para o pecado, irmãos, me remete a um estilo de vida diferente como outrora. E eu preciso lembrar disso. Você está comigo? Olha o versículo 7. E aí Paulo, ele trabalha com objeção, né? Muito interessante aqui no apóstolo, com a carta do apóstolo Paulo, que ele trabalha muito com opositor imaginário, né? E é super importante quando você lê a carta, ele, em alguns momentos, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, como se ele estivesse falando com uma pessoa. Mas isso nos ajuda a compreender, irmãos, porque tem exatamente situações onde as dúvidas são evidentes na situação da carta. Perceba que essa carta aqui ela foi lida nas igrejas, né? Então, obviamente, irmãos, o apóstolo Paulo teve todo um cuidado de trazer uma carta bem clara. Mas, mesmo assim, nos dias de hoje, irmãos, algumas pessoas trazem algumas confusões. Eu vou entrar numa parte depois que é muito polêmico e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lê essas partes, né, esses textos polêmicos na Bíblia. Mas vamos lá. Então, olha só, o versículo 7 aqui, ó. Ele fala sobre a lei, né? Há uma pergunta aqui: será que a lei é pecado?
Será que a lei é má? Vamos ver aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? E o apóstolo Paulo, ele mesmo responde, olha só. De jeito nenhum, de jeito maneira. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Amém. Aleluia. Então, irmãos, pelo fato da lei, ela trazer à tona o que o homem era, ou o que o homem é, não significa que a lei é má ou a lei é pecado. Ele vai falar mais à frente sobre isso. Então, irmãos, nesse texto aqui, nessa parte, ele fala exatamente isso. Que se não fosse a lei dizendo assim, ó, é pecado, não matarás, não cobiçarás, eu não poderia dizer ou saber se era pecado ou não. Então, há uma finalidade da lei, há um propósito. A gente vai abrir mais alguma coisa para a gente perceber aqui. Então, Paulo, ele fala aqui exatamente, porque, obviamente, na cabeça de algumas pessoas, poderia pensar assim, poxa, se Deus deu a lei a Moisés, sabendo que o homem não ia cumprir, sabendo que o homem ia morrer por causa da lei, por que ele fez isso? Por que ele permitiu isso? Qual é o propósito de Deus dar a lei para Moisés? Qual é o propósito? E aqui ele fala exatamente, irmãos, aqui no decorrer você vai perceber isso. Olha o versículo 8. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Está vendo aqui o texto? Então, a própria lei, ela veio assim, à tona. É como se fosse o espelho, o homem olhar para o espelho e ver como ele está. Esse era o propósito, um dos propósitos, né? Um exemplo disso, a gente conhece essa passagem, quando Moisés estava lá com o Senhor para receber as tábuas da lei, né? Assim que Moisés chegou diante do povo, o povo já estava cometendo já o primeiro pecado. O primeiro pecado já estava cometendo. Não estava honrando ao Senhor. Apenas a própria lei de Moisés dizia isso, honra ao Senhor, né? E só a Ele oferecerás culto. E o que eles fizeram? Prepararam um bezerro de ouro, né, e adoraram. Já começaram a arrumar problema já com Moisés. E você percebe que a lei, ela já vem já mostrando o erro do povo, né? Olha o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, versículo 10, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Está falando exatamente, irmãos, numa situação sem lei e numa situação com a lei. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Você vê aqui que no versículo 12, Paulo dá todo um quadro na questão da lei, e ele faz esse fechamento aqui, ele tira a conclusão. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, puro e bom. Então, uma pergunta, de repente, duas perguntas que poderia passar na sua cabeça, né? Sabendo que a humanidade não iria cumprir, por que o Senhor deu a lei? Segunda pergunta, como a lei é boa se só serviu para nos matar? Porque essas perguntas, irmãos, abrem brecha até para pensar em tantas coisas que acontecem nessa vida, né? Por que Deus permite isso? Por que aconteceu aquilo outro, né? E um dos pontos aqui que a gente pode até mesmo pensar aqui e estudar é exatamente, irmãos, o propósito pelo qual Deus ele conduziu, o propósito pelo qual Deus tratou com a humanidade. Por que Deus fez tudo isso, né? Olha só o versículo 13. Eu vou ler aqui, dá para projetar aqui? Coloca o versículo 13 na NVT, versão transformadora, é possível? Quem está controlando aí? Oh, maravilha. Isso. Olha só.
Versículo 13. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Há uma pergunta aqui, né? Claro que não. Então há uma objeção aqui, né? Uma pergunta e o próprio apóstolo Paulo dando a resposta. Vou repetir. Então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom, que era a lei, para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus, que é a lei, para seus próprios fins perversos. Então, irmãos, o problema dessa situação toda não é a lei, mas sim, irmãos, a natureza do homem. O homem era mau. Então, o próprio pecado, você percebe aqui, parece até que está a personificação do pecado, né? Parece que está falando de uma pessoa. E o apóstolo Paulo está trazendo uma ideia aqui de que o pecado, né, de uma forma assim personificada, usou um princípio que é santo com a lei para nos matar, porque ele precisava de uma base para justamente mostrar para o homem: você morreu, você infringiu a lei. Então, a lei que tinha um propósito justamente principal para mostrar para o homem quem ele era, o próprio pecado, irmãos, oriundo da queda do homem, da consequência da queda do homem, usou um princípio estabelecido por Deus, que é bom, irmãos, para nos matar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ok? Então, quando a gente pensa na questão da lei, a gente pode usar até um exemplo prático aqui. Você vê que em alguns lugares coloca aquela placa assim, ó, proibido, né? Não pode fazer. Aí que a pessoa quer fazer mesmo. Porque às vezes você vê umas igrejas legalistas que não pode fazer nada, ali que mora o pecado. Não é isso? Não pode isso, não pode aquilo outro, daqui a pouco, mas faz tudo dos bastidores na surdina. Por quê, irmãos? O problema não é, por isso que a lei ela não serve para justificar o homem. Você e eu não somos justificados pela lei, mas pela graça. Amém, irmãos? Há o perigo, né? Nessa passagem aqui, a gente percebe o perigo que é a gente entrar, irmãos, nessa moda de legalismo. Eu amo ao Senhor, eu me envolvo com o Senhor, e eu não vivo pecando não por causa do medo, não simplesmente porque eu sei que é pecado, não simplesmente porque eu sei que a lei diz que eu não posso fazer porque é errado, mas eu, como igreja, eu não faço porque eu amo ao Senhor. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Você, com a igreja, irmãos, tem que pensar diferente. Eu não vou cometer esse pecado porque senão uma pessoa vai me ver, senão eu vou ser pego, senão eu vou perder aquilo, senão eu vou perder aquela outra coisa. Eu não posso pensar assim. Você está comigo? Graças a Deus, né? Diga assim: eu sou a igreja de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, por que a lei é boa, né? Por que o apóstolo Paulo defende essa linha, né, que a lei é boa? Primeiro, já falamos aqui, né? Dar conhecimento do pecado. Segundo, revelar a condição do homem. Terceiro, mostrar que precisamos da justificação. Ok? Justificação divina. E o quarto aqui é apresentar Cristo. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber claramente que o homem não tem condições de se justificar. Então precisaria um justo vir e pagar o preço no nosso lugar. É o que o apóstolo Paulo está falando a todo momento. De que o homem precisa ser justificado por Jesus. Você é o que é, nós somos o que somos por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está comigo, irmãos? Então, outra parte aqui do versículo 14 ao versículo 25, Paulo descreve na primeira pessoa do singular a situação do homem que está debaixo da lei do pecado e da morte. Então, vou pegar aqui a parte polêmica, como eu falei no início.
que algumas pessoas, quando lê essa carta aqui, principalmente esse texto, ele descreve que o apóstolo Paulo, ele estava querendo, ele sempre vai tratando, a gente vai ler aqui, sempre na primeira pessoa do singular. Ele fala eu, quando eu não quero fazer, eu faço, quando eu não faço aquilo. Ele começa a descrever algumas coisas. E tem uma linha teológica que diz que isso aqui é o comportamento do crente hoje. Então, irmãos, graças a Deus você está no ministério que não crê dessa forma. Mas de vez em quando você vê alguns irmãos defendendo aqui, olha só, defendendo a prática do pecado, pegando esses versículos aqui e falando, olha só, a Bíblia diz que nós somos miseráveis, nós vamos sempre pecar. E Paulo, quando ele faz essa descrição nesse texto aqui, ele está exatamente, irmãos, mostrando a condição do homem, irmão, sem Cristo. Então ele empregando a primeira pessoa do singular, ele está descrevendo a situação da humanidade. Vamos ler aqui para a gente entender? Vamos lá. Então, irmãos, isso é um entendimento errado, viu? Vamos aprender a entender o que a palavra diz. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, assim o que detesto, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha só, o apóstolo Paulo descrevendo coisas, irmão, ele sendo igreja, é até difícil a gente aceitar essa linha teológica diante dessa descrição que o apóstolo Paulo está dando, né? Bem esquisito, não é verdade? Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque... Não, vou repetir aqui, ó. Vou repetir essa parte aqui, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22 agora. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, só a gente relembrar um pouquinho dos textos que nós lemos, tanto o capítulo 6 e o capítulo 6 e esse capítulo agora, fala exatamente, irmãos, que nós não estamos mais debaixo dessa lei. Você está comigo, irmãos? Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui, irmãos, uma condição como se ele estivesse ainda debaixo dessa lei. É essa a ideia que ele está trazendo aqui, ó. E aí, olha só, versículo 24. Miserável homem que sou, quem livrará do corpo desta morte? Está fazendo a pergunta, né? Eu lembro que tinha uma canção, tem essa canção ainda, né? Não é muito cantada por aí. Antigamente eu cantava, né? Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Eu cantava, irmãos, essa parte. Quando chegava essa parte da canção, eu chorava. O mais miserável dos homens. Irmãos, Deus tem filho miserável? Isso é filho de Deus, irmãos. Ele faz a pergunta aqui, olha só, irmãos. É sério, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o apóstolo Paulo, ele já dá a resposta. Olha só o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Olha a condição do homem. Olha, nós somos igreja hoje, mas olha como estávamos outrora. De repente você hoje ainda não aceitou Jesus, você está nessa condição, onde você busca o certo, onde você quer acertar, e aí você não consegue.
Aquilo que você não quer fazer, você faz. Aquilo que você quer fazer, você não faz. É o que o apóstolo Paulo fala. Porque a lei, ela está sempre apontando, porque ele está debaixo de uma condição onde ele não tem escapatória. E aí, irmãos, só Jesus Cristo para resolver o problema da humanidade. E é por isso que Deus, irmãos, teve que mandar Jesus aqui para morrer no nosso lugar. Porque, irmãos, não há justo nenhum sequer aqui, de uma forma bem redundante, né? Não há justo sequer nesse mundo. O único justo, irmãos, era Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Por que o seu Filho único? Era o único filho que ele tinha. O restante, que era a humanidade, todos mortos. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, morte eterna, por causa da lei do pecado e da morte. E aí, pelo fato de você ter aceitado Jesus, você saiu dessa condição de carne e passou a viver uma lei do Espírito. Você está comigo, irmão? Você se alegra com isso? Você está aprendendo com isso? Aí ele diz assim, ó, de maneira, continuando aqui o versículo 25, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí, irmãos, aí ele já prepara aqui para entrar lá no capítulo 8. A gente lê o capítulo 8, versículo 1, só para iniciar, para você entender. Quando ele fala assim, ó, no versículo 1, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, portanto, é a condição nossa hoje, irmãos, através de Jesus Cristo. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo, a saber. Ele morreu pelos nossos pecados. O pecado não tem mais domínio sobre você. Se você errar, irmãos, você pede perdão e volta para a posição. Permaneceremos no pecado até que a graça abunde? De forma alguma. Se eu pecar, eu vou voltar para a posição. Agora, a lei do pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não pode mais me matar. Amém, irmãos? E aí, no versículo 1 do capítulo 8, ele fala exatamente isso. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Pelo amor de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, meu irmão, aceita Jesus hoje, viu? E às vezes a gente ouve umas pessoas assim, mas eu preciso me preparar. Não tem preparação. Não tem como. E aí você vai tentar usar alguns requisitos da lei para tentar se enquadrar e para você olhar assim, eu estou cumprindo essas leis aqui, e agora eu vou aceitar Jesus. Não é assim. Você já é um pecador. Você transgrediu a lei. Você que não aceitou Jesus foi condenado à morte eterna. Agora, para sair dessa condição, o que você precisa fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é você se arrepender dos seus pecados, é você reconhecer aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você. Por todos nós, né? Eu posso dizer que o maior milagre que Deus fez nessa humanidade, irmãos, é Jesus encarnar. Ele abrir mão da sua glória, Ele vir aqui encarnar. Irmãos, e pagar o preço no nosso lugar. Você está comigo, irmãos? Só pensar essas coisas, irmãos, a respeito desse grande sacrifício, nos leva a refletir a respeito da nossa vida, da nossa condição, não é verdade? Quão maravilhoso a gente ler essa carta aqui, irmãos, de uma forma tranquila e perceber esse grande sacrifício de que tem um comportamento de gratidão a Deus. Então, eu como igreja, irmãos, o meu relacionamento com Deus não é com base, irmãos, por mais que eu sei que aquilo ali vai desagradar ao Senhor, irmãos, eu não tenho que ficar preso apenas nessa questão de saber que Deus não se agrada, mas porque eu amo a Ele, amo ao Senhor. Quantos aqui amam ao Senhor? Amém, irmãos? Você está comigo? É você se sentir incomodado, isso é possível acontecer, irmãos, faz parte da nossa vida, é você se sentir incomodado quando você erra, porque, irmãos, nós habitamos nesse tabernáculo de carne, podemos errar. E quando nós erramos, irmãos, nos sentimos incomodados por causa da nossa natureza em Cristo Jesus,
a gente se sente incomodado e o desejo de voltar para a posição logo. Agora, cuidado, irmãos, para a condenação não parar você, que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. As pessoas erram, em vez de voltar para a posição e continuar a caminhar, ela se isola. É a pessoa, porque aceitei Jesus, eu fiz uma coisa aqui, eu fiz uma coisa acolá, eu estou vendo que não tem condições mesmo, eu acho que não tem um jeito, e o diabo aproveita esse pensamento irregular e começa a jogar palavras, relatório negativo, e a pessoa vai só comendo com aquilo, vai só absorvendo aquilo. Não deixe lugar ao diabo. Amém, irmãos? Quando eu olho para o versículo 1 aqui, a respeito da nossa vida, irmãos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se eu estou em Cristo Jesus, irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O que eu preciso fazer, irmãos? O que nós precisamos fazer quando erramos? Irmãos, é confessar os nossos pecados e voltar para a posição. E o diabo, irmãos, ele não fica satisfeito quando você toma a decisão, eu vou caminhar, eu vou servir ao Senhor, e tira da tua cabeça achar que você, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu vou acertar isso primeiro, para depois entrar para a igreja. De vez em quando a gente ouve isso, né? Eu vou me acertar primeiro, a minha vida é meio tumultuada, é bagunçada, pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu estou cheio de problema. Vem do jeito que você está. Porque tem muitos aqui com problemas até maiores que o seu que estão aqui. Amém, irmão? Isso é mentira do diabo. Você não tem condições de resolver o seu problema de pecado. Quem resolveu o problema nessa área foi Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário. O que você precisa fazer? Crer com o coração e confessar com a boca. E você que é a igreja, lembrar de que quem você é em Cristo Jesus. A gente precisa lembrar dessas coisas. Amém? Olha o versículo 2, Romanos capítulo 8. Pois em Cristo, eu gosto muito, irmãos, dessa... É preposição, né? Não é preposição na língua portuguesa? Preposição, né? Pois em Cristo, em Cristo, por Cristo, guarda essas partes, viu? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Você está em Cristo. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Seu espírito é novo, você está em Cristo. Não deixe o diabo fazer você de peteca, viu? Não deixe. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Bota para mim aí, por favor. Para você lembrar quem você é. Ele conheceu o pecado. Ele se fez pecado em nós. 5, 21. Travou? Foi. Olha lá, gente. Nessa versão é legal. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, meu querido. Você não é miserável. Você é justiça de Deus. Você não é mais pecador. Nós aprendemos lá no capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. Por um só homem, o pecado entrou no mundo. Por um só homem quem? A saber, Adão. Por um só homem, o pecado de Adão entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Mas o último Adão, que é Cristo, irmãos, quando ele morreu pelos nossos pecados, levou na cruz todos os nossos pecados, irmãos, deixamos de ser pecador e passamos a ser filhos de Deus. Amém. Justiça de Deus. Pastor, mas como eu posso achar que eu não sou pecadora se eu peco? Irmãos, na verdade, quando a Bíblia fala de pecador, está relacionado à natureza. Amém?
Vou dar um exemplo para você entender bem. Eu sei fazer pão. E por isso eu sou padeiro? Ok? Negue. Não é isso, irmãos? Se eu sentar um tijolo ali, significa que eu sou pedreiro? Não. Amém? Está ligado à natureza. Então, há duas situações que o homem pode estar, irmãos. Em Cristo ou não em Cristo. Amém? Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E o que se fez novo na sua vida? O seu espírito foi recriado. Amém. Você precisava, tanto eu como você, precisávamos morrer para nos livrar lá daquele marido lá que era perfeccionista. Lembra disso? Lembra da história? Nós morremos. Deus, Ele nos matou através de Jesus Cristo. E hoje nós pertencemos a Ele. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você entendeu a palavra hoje? Diga graças a Deus. Diga assim: eu pertenço ao Senhor Jesus. O pecado, vamos lá, o pecado não tem mais domínio, porque eu morri, eu estou vivo para Deus. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz. Eu sou justiça de Deus. Não sou miserável. Eu sou abençoado em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Vamos orar, feche seus olhos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Consideramos, como diz lá no capítulo 6, consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. Diabo, você não vai mais lançar seta de acusação nesse tempo, porque a tua palavra, a palavra do Senhor está sendo enxertada, mente sendo renovada nesta noite. Todo espírito de inferioridade, todo aquele relatório negativo dizendo que não vai conseguir, que não vai caminhar, que não vai permanecer, caindo por terra em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse despertamento. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma alma aqui vai se perder. Senhor, nós podemos perceber e olhar com os olhos da fé essa igreja avançando e crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Pessoas aqui sendo fortalecidas através da tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação através da palavra, não através da lei. Nós não pertencemos mais à lei do pecado e da morte, mas à lei do amor que opera em nós, pois o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Em nosso coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa unção. Obrigado por essa comunhão. Toca, Senhor, na vida, Senhor, das pessoas que ainda não te conhecem. A unção que despedaça todo jugo em operação. Em nome de Jesus. Continua com os seus olhos fechados. Quero fazer um convite a você que
ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero convidar você para vir aqui à frente. Alguém? Vem aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, ou você que está afastado, alguma coisa aconteceu, condenação veio e você se afastou do Evangelho. Quero convidar você nessa noite. Alguém pode vir aqui à frente. Uma palavra de Deus para você. Vem aqui à frente, pode vir. Isso, pode vir, minha irmã, pode vir. O segundo corajoso ou corajosa. A igreja continua orando. Pode vir mais para frente um pouquinho. O segundo corajoso ou corajosa que ainda não aceitou Jesus ou que está afastado. Essa é a oportunidade, viu? Essa é a oportunidade. Talvez você esteja pensando assim: eu tenho vontade, mas estou sem força. E pensa um monte de coisa para tomar essa decisão. Se você reconhece o sacrifício de Jesus pela sua vida, meu irmão, uma forma de você agradecer a Ele é você aceitar, é você reconhecer. Mas Deus já está no meu coração. Amém. Se Deus já está no seu coração, você só precisa confessar Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por você. A igreja orando. É o culto de ensino, mas é o culto de salvação, viu? A palavra está sendo ministrada. Libertação acontecendo aqui, irmãos, pelo conhecimento da palavra. Oh, aleluia. Libertação. Libertação. A impressão que tem mais alguém, viu? Eu estou esperando por você, meu irmão. Deixa para a próxima, não, meu irmão. A oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o que você vai fazer é algo mais importante na sua vida. Eternidade em Jesus. Eternidade. Por Ele, nele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Se reconciliando com Jesus. Quantos estão felizes por isso? Deus está tratando aqui com ela no profundo, viu? Muito forte aqui, ó, muito forte. Uma unção forte aqui na vida dela. Luciane, você pode orar por ela? Pode orar por ela? Está se reconciliando. Eu sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Aleluia. Fui contemplado ser um com você. Ser um com você. Sou totalmente teu. No final dessa reunião, você também tem a oportunidade para nos procurar. De repente você ficou com vergonha de vir à frente, mas eu quero deixar para você a oportunidade para no final nos procurar e você aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele. Podemos começar lá em cima a música? Vamos começar tudo de novo aí. Oh, aleluia. Adora o Senhor.
Você agradeceu o Pai por Jesus? Aleluia.